Olá, você que nos acompanha, eu sou Natália Toledo e começa agora mais um TJS. E vamos agora para os destaques desta edição. Caso Lucélia Rodrigues. Polícia apreende tronco de pé de café que pode ter sido usado no assassinato. Jovem preso com pedra grande de crack vem sendo constantemente denunciado por moradores de Ubaporanga. Segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Caratinga de 2023. Vereadores falam na tribuna sobre revitalização do prédio do antigo Fórum, estradas rurais, entre outros assuntos. Em 16 dias, menina é a terceira vítima atacada por tubarões em Pernambuco. Jovem morre carbonizado em acidente entre ônibus e carro. Esses e outros assuntos no TJS que está começando. Bem-vindos de volta ao TJS. Nesta segunda-feira foi realizada a segunda reunião do ano da Câmara de Vereadores de Caratinga. Dentre os assuntos apresentados estavam a necessidade de revitalização do prédio do antigo Fórum, animais soltos em vias públicas e a necessidade de melhoria em estradas rurais após as chuvas. Um dos assuntos abordados pelos vereadores na reunião da Câmara Municipal desta segunda-feira foi a situação de algumas estradas rurais da região, entre elas as do distrito de Sapucaia. Para reforçar a questão das estradas. A gente começou fazendo um trabalho bacana lá, colocando saibro de alguns pontos que a gente vê que estava ruim, Infelizmente não deu para acabar o serviço, precisou dos caminhões para atender lá em Santo Antônio do Manhuaçu, que também era um serviço urgente, Noé? Você sabe que a terra ali está muito perigoso. Então, avisar, os moradores lá dos córregos lá de Sapucaia, principalmente das quatro cruzeadas, que está muito ruim mesmo a situação lá na principal das quatro ali, que a gente sim, assim que os caminhões ficarem liberados, a gente vai voltar assim mais 1 ou 2 dias e corrigir lá aquele pedaço. E assim que começar a chover, dar mais uma chuva para dar uma acalmada na estrada, a gente está com ideia já de começar com a patrola, A situação de estradas do distrito de Santa Luzia e de algumas pontes no povoado do Suíço também foram destacadas na reunião. Outro assunto bastante comentado na tribuna pelos vereadores foram os acidentes causados por animais que ficam soltos nestas estradas. Rominho Costa foi um dos que abordaram esta questão. Quero pegar a fala do vereador Mauro, que há muito tempo fala aqui na tribuna, questão dos animais, que ficam soltos. Além de causar prejuízo para o município, é risco de vida para as pessoas que circulam nessas localizações, como, por exemplo, infelizmente, já perdemos pessoas boas, trabalhadoras, nas estradas, porque bateram os seus veículos nesses animais que ficam soltos. É uma irresponsabilidade muito grande dos proprietários que devem ser responsáveis por esses animais. Ô Mauro, essa questão do chipar o animal, eu acho que não tem ideia melhor. Não tem ideia melhor. E eu até pesquisei na internet, o custo-benefício é muito barato para fazer isso. O chip é um aparelho eletrônico que, após ser implantado no animal, é capaz de identificá-lo, entre outros fins. Também foi colocado em pauta a possibilidade de que o prédio onde era localizado o antigo Fórum de Caratinga venha a se tornar futuramente o novo endereço da Câmara Municipal de Caratinga. Há uns dias atrás foi convidado, todos os vereadores ali, estivemos no antigo Fórum, aqui no centro de Caratinga. O antigo Fórum, ele é uma casa historicamente falando, de muita importância para a nossa cidade. E nós pudemos ali analisarmos e também, com todos os vereadores, estávamos debatendo a ideia de ali ser a Câmara Municipal de Caratinga.
Eu acho muito interessante porque a Câmara Municipal, ela é a casa do povo e não teria lugar melhor, na nossa opinião, do que ali naquele centro da cidade, podendo ter acessibilidade a todos, um prédio histórico que tem uma história fantástica e importante para o nosso município. Outros assuntos importantes também foram comentados na tribuna, como a situação da dengue e os trabalhos que vêm sendo realizados pelo Castramóvel. Os vereadores também aproveitaram o momento para prestar felicitações às mulheres pelo dia 8 de março. A Polícia Civil recebeu o tronco que pode ter sido usado no crime que matou a moradora de Santa Bárbara do Leste, Lucélia Rodrigues de Andrade Martins. O tronco apresenta manchas que podem ser de sangue e será analisado. O caso de Lucélia Rodrigues, de 42 anos, está sendo tratado como homicídio e segue sendo investigado pela Polícia Civil. A perícia e o IML irão apontar a causa da morte, mas a Polícia Militar adiantou que a vítima apresentava um aprofundamento de crânio compatível com um golpe forte. Lucélia havia desaparecido na última segunda-feira, dia 27 de fevereiro, quando teria deixado o córrego dos Ferreiras, em Santa Bárbara do Leste, para buscar uma filha na escola. O corpo dela foi encontrado durante a tarde deste último sábado, em meio a uma lavoura de café na zona rural de Santa Bárbara do Leste, pela cadela farejadora Luna, do Corpo de Bombeiros de Governador Valadares, com sinais de violência e em estado avançado de decomposição. Sistema para consulta de valores a receber volta a funcionar. Saiba como pesquisar. Com aproximadamente 6 bilhões de valores disponíveis, o SVR trará novidades importantes, como a consulta de valores de pessoa falecida e botão para imprimir, salvar ou compartilhar telas e comprovantes. As consultas para saber se há valores a receber em bancos e outras instituições foram reabertas na semana passada por meio da página valoresaReceber.bcb.gov.br. Para fazer a consulta, basta informar CPF e data de nascimento no caso de pessoas físicas, ou CNPJ e data de abertura da empresa, no caso de pessoas jurídicas. Se tiver valores, o usuário poderá acessar o SVR com sua conta gov.br. A seguir, jovem preso com pedra grande de crack vem sendo constantemente denunciado por moradores de Ubaporanga. Um jovem foi preso com crack na tarde desta segunda-feira no centro de Ubaporanga. Segundo a polícia, ele vem sendo constantemente denunciado por moradores daquela localidade por praticar tráfico de drogas. Uma pedra grande de crack e outros materiais utilizados para o tráfico de drogas, além de mais de R$200 em dinheiro, foram apreendidos no centro de Ubaporanga na manhã desta segunda-feira. O autor, um jovem de 27 anos, foi preso. A Polícia Militar, há anos, vem do encalço desse cidadão com a apreensão de drogas, já teve a prisão dele por tráfico, a apreensão de materiais dele referente a tráfico de drogas. E de uns dias para cá, a Polícia Militar tem recebido bastante informações, vídeos, denúncias dele traficando na área central. E de posse dessas denúncias aí, fizemos contato com o Ministério Público, foi conseguido mandar de busca para 2 residências onde ele tem residência. E nessa manhã, logramos êxito de fazer a apreensão de uma pedra grande de crack, uma pedra menor e algumas porções de crack também. Além desses materiais, também desses entorpecentes, nós conseguimos também apreender uma balança de precisão e uma quantia de R$200 e poucos sem dinheiro, que esse cidadão estava com ele em casa. Parte do material apreendido estava dentro da gaveta de um móvel do quarto. Segundo o sargento Sabino, o homem, que já tem passagem pela polícia, é constantemente denunciado por moradores de Ubaporanga por praticar tráfico de drogas. Tinha a informação dele com tráfico de drogas, já apreendemos ele anteriormente com drogas, já apreendemos outro cidadão com mais de 90 pedras com bucha de maconha
que o cidadão relatou que metade era dele e metade era desse indivíduo. E hoje logramos êxito, né, novamente, na prisão dele. Vamos ver o desenrolar do desfecho desse flagrante aí, né, para ver se esse cidadão sai de circulação, pois ele é constantemente denunciado na nossa cidade, várias pessoas pedindo providência, encaminhando vídeo, encaminhando mensagens. Pena que essas mensagens, esse vídeo não pode ser anexado por segurança, né? Por segurança dos denunciantes. Mas eu tenho comigo vídeos e denúncias de pessoas de bem da comunidade mostrando o tráfico na residência desse cidadão boporanguense. Nesta segunda-feira, uma adolescente que estava se banhando na Praia Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, foi atacada por um tubarão e teve parte do braço esquerdo amputado, além de sofrer ferimentos na barriga e em uma das pernas. Kailane Timóteo Freitas foi socorrida pelos salva-vidas e levada ao Hospital da Restauração por uma equipe do SAMU local. Este foi o terceiro caso de ataques de tubarões a banhistas registrados nos últimos 16 dias. No domingo da véspera a este ataque, um menino de 14 anos já tinha sido atingido por um tubarão e precisou ser submetido a uma cirurgia em que teve a perna amputada. Levando em conta o risco de ataques de tubarões, o banho de mar é proibido na Praia de Piedade desde 2021. Somente nesse trecho em que ocorreram estes ataques citados, já foram registradas pelo menos 15 ocorrências semelhantes desde 1992. Em 20 de fevereiro último, ou seja, apenas 14 dias antes de o garoto ser atacado, um surfista passou por uma situação semelhante. André Luiz Gomes da Silva, de 32 anos, estava surfando na Praia dos Milagres, em Olinda, a cerca de 20 quilômetros da Praia de Piedade, quando sentiu uma fisgada na perna, seguida por um forte puxão. Ele ficou 10 dias internado, mas apesar da gravidade dos ferimentos, a perna dele foi preservada. No início de março, a ONU celebra a vida selvagem e a preservação de ecossistemas. A data chama a atenção da humanidade, especialmente para a importância da preservação da fauna. Um alerta fundamental no Brasil, onde mais de 1.200 espécies animais estão ameaçadas de extinção. Um mundo menos diverso. Das 1.249 espécies animais ameaçadas de extinção, 358 delas estão criticamente em perigo. Comparando com a última publicação, 139 animais saíram do risco de extinção, mas outras 219 espécies entraram na lista. Entre os animais ameaçados estão o lobo-guará, que ocorre no Cerrado Mineiro, a onça-pintada, a anta, pica-pau amarelo, tubarão-martelo e mico-leão-dourado. Pelo aumento do número de espécies avaliadas, é natural que exista um aumento da quantidade de espécies ameaçadas. É claro que as várias ameaças que incidem sobre as espécies são um objeto de preocupação, né, que o Estado brasileiro tem que ter atenção para a reversão dessas ameaças, mas o fato da gente ter uma nova lista de espécies ameaçadas e também agora a proposta de atualizar ela com maior frequência anualmente, é uma notícia positiva. Saber quais animais estão ameaçados é importante para que sejam feitos os planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas. Entre as ações está mais rigor na fiscalização ambiental nas áreas onde as espécies ocorrem. Além disso, projetos de licenciamento ambiental em áreas com espécies em extinção precisam ser feitos com mais cuidado. Um instrumento que é conhecido como Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas, os PANs, eles são elaborados pelo ICMBio, com a participação ampla da sociedade civil, então, tanto comunidade científica, como setor produtivo, e são discutidas, então, quais são as ações prioritárias para reverter essa condição
de ameaça de extinção das espécies. Esse é o pacamã, um peixe endêmico do Rio São Francisco, espécie ameaçada de extinção. Estamos no Laboratório de Aquacultura da Escola de Veterinária da UFMG. Desde 2014, o peixe é tema de pesquisa. Já foram mais de 50 artigos científicos publicados sobre a espécie. Hoje a gente já conseguiu toda a tecnologia para reproduzir essa espécie em laboratório, com todas as condições controladas, produzir juvenis que podem ser utilizados tanto com a finalidade de repovoamento, e a gente também desenvolveu tecnologia para que essa espécie, apesar de ser carnívora, os juvenis consigam comer rações comerciais e quem sabe no futuro ela possa vir a ser uma espécie que seja produzida comercialmente. Só que todo o trabalho está prestes a ser paralisado. Com o peixe na lista de animais em extinção, a criação em tanques fica inviável. Na natureza a gente tem observado o aumento da poluição nos rios, a falta de tratamento dos dejetos, dos esgotos, a falta de monitoramento mais eficaz em termos de evitar a pesca extrativa, a questão do reflorestamento, a perda das margens de floresta dos rios. Então todos esses fatores vêm fazendo com que não só o pacamã, mas como várias outras espécies de peixes venham diminuindo seus estoques naturais. A extinção de espécies gera prejuízo econômico e grave desequilíbrio ambiental. Além, é claro, de significar o desaparecimento de uma espécie de vida por causa da ação do homem. A recuperação é possível, mas exige recursos financeiros e tempo. É o que mostra, por exemplo, o trabalho feito com tartarugas marinhas. Das 5 espécies que ocorrem no Brasil, 4 delas melhoraram seu estado de conservação, sendo que uma delas, a tartaruga verde, Chelonia midas, ela saiu da lista, ela era considerada vulnerável e passou a ser considerada quase ameaçada. Esses resultados positivos, eles são um resultado de 40 anos praticamente de ações de conservação para essas espécies, incluindo a criação do Centro Tamar, na década de 90. Então, isso demonstra que, assim, as ações de conservação trazem resultado, mas elas são ações de longo prazo que precisam ser sustentadas a longo prazo e precisam ter uma priorização do Estado e da sociedade brasileira para que elas sejam efetivas. Um ex-chefe da Ciretran de Patinga e 2 despachantes documentalistas tiveram a prisão preventiva na manhã desta terça-feira durante a Operação Ponto Final, realizada pela Polícia Civil por investigações relacionadas a fraudes ocorridas na Circunscrição Regional de Trânsito da 1ª Delegacia Regional de Patinga. Foram cumpridos 25 mandados judiciais de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. As investigações apuraram fraude na transferência de propriedades de veículos clonados, procedimento de alteração de dados e fraudes na obtenção de segunda via do recibo de certificado de registro de veículos. A Polícia Civil apurou durante as investigações que os envolvidos inseriram dados falsos no sistema de informática do Detran de Minas Gerais, praticaram falsificação ideológica, violaram o sigilo profissional qualificado, praticaram receptação qualificada de veículos roubados, além de coação e associação criminosa no processo. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a ação contou com participação efetiva de 2 despachantes documentalistas, servidores administrativos da Delegacia Regional de Ipatinga, de um empregado de estampadora de placas veiculares de um centro de formação de condutores e de um proprietário de agência de veículo automotores, entre outras já identificadas. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares, documentos e outros itens para prosseguir com as investigações. A seguir, desafios de empreendedorismo feminino.
Pesquisa revela perfil da mulher empreendedora em Minas Gerais. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, o Sebrae Minas divulgou dados inéditos sobre o empreendedorismo feminino no estado. São números que traçam o perfil da mulher empreendedora em Minas. A pesquisa trouxe um panorama sobre os maiores desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras. A sobrecarga de trabalho aparece como um dos grandes obstáculos. Entre as entrevistadas, 69%, além de cuidar do negócio, são responsáveis pela casa. O que a gente viu foi que 7 em cada 10 empreendedoras, elas são as principais responsáveis pelos afazeres domésticos da casa e o cuidado dos filhos, enquanto entre os homens o percentual foi de 3 a cada 10. Aí existe essas múltiplas tarefas assim, exercidas pelas mulheres, geram uma maior pressão emocional. A gente sabe que isso acontece tanto em mulheres que trabalham em regime CLT, mas no empreendedorismo isso é ainda mais alarmante, porque existe uma dificuldade maior de separar o tempo de trabalho e vida pessoal no empreendedorismo. Entre as principais motivações para empreender, 63% das entrevistadas apontam a busca por autonomia e flexibilidade de horários. A necessidade financeira é outro fator relevante apontado por 45% delas na hora de iniciar um negócio. Culturalmente, a concentração de negócios geridos por mulher acontece mais em serviços que são um pouco mais simples, né? Serviços domésticos, comércio varejista de roupas e acessórios. Então, a reflexão aqui é como nós podemos fazer para apoiar essas mulheres e capacitá-las cada vez mais para que elas consigam empreender em outros negócios cada vez mais complexos. O Sebrae mantém um programa para apoiar mulheres empreendedoras e estimular as interessadas em criar o próprio negócio. Mas para superar os vários desafios encontrados por elas, é essencial a construção de uma rede envolvendo toda a sociedade. Trabalhar assim, um network, às vezes para a mulher, ela não é tão natural quanto trabalhar um network para o homem, né? Que em várias situações eles se conectam a uma diversidade de pessoas e isso enriquece uma rede de apoio de contatos. A mulher ela tem uma rede de contatos pobre, né? Porque a gente, o privado sempre foi muito a característica, né, da nossa vivência. Então, com isso, a nossa rede é pobre, ela é formada pelos familiares, pela vizinhança, né? Então, assim, ampliar essa rede é fundamental. Um Fiat Uno e um ônibus da Aviação Unida colidiram na tarde desta segunda-feira na rodovia LMG 850, que liga Rodeiro a Ubá, altura do quilômetro 5, em Ubá. O motorista do Uno morreu logo após o impacto e foi carbonizado devido às chamas que tomaram conta do veículo dele. Entre os passageiros do ônibus que tombou fora da pista, 9 pessoas ficaram feridas. De acordo com o relato da 146ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestaram atendimento às vítimas no local, sendo que o registro do acidente ficou a cargo da própria Polícia Militar Rodoviária. As 9 vítimas que estavam no ônibus teriam sofrido ferimentos leves. Conforme o registro policial, o ônibus fazia a linha Cataguases com destino ao Ubá e o motorista, de 42 anos, um dos feridos levemente, contou que o motorista do Fiat Uno seguia de Ubá para Rodeiro quando em uma curva entrou na contramão, não sendo possível evitar a colisão frontal. Logo após a batida, ele perdeu o controle da direção do ônibus e foi para fora da pista no mesmo sentido que seguia. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a causa aparente do acidente foi excesso de velocidade, informando ainda que a rodovia estava sinalizada em boas condições.
O mês de março é considerado laranja como forma de conscientização do bullying, prática que tende a acontecer mais nas escolas. Geralmente no bullying ainda existe um tabu de conseguir se abrir com alguém para pedir ajuda. Quem geralmente mais sofre são os adolescentes. A gente tem que entender que o bullying, para ser bullying caracterizado, ele tem que haver uma consistência, tem que haver uma perseguição, seja ela moral, seja ela física, seja ela hoje cibernética pela internet. Então tem que haver uma constância nesse processo. E no caso da idade, é desde que ela começa a ter interação em outros núcleos maiores. Nas escolas, local onde acontece a maioria dos casos, os professores têm maior proximidade com quem sofre. Um conselho ou uma direção que seja interessante são tanto os pais como os educadores darem esse limite para a criança, chegarem ao processo de entender que é possível e é quase que inevitável que eles tenham que ter essa interação. Hoje em dia, os pais eles também têm eles colocam um peso muito grande na escola. É como se a escola tivesse que fazer o papel de educar. A escola não tem esse papel. A escola tem o papel de acadêmico, né? E tem o papel de socialização, mas não de educação. No ambiente escolar, quem geralmente pratica são os meninos. A atitude de fazer o bullying, eu vejo aqui, né, pela minha experiência da escola, que os meninos são mais os brincalhões, vamos dizer assim, são aqueles que fazem mais as brincadeiras e acaba afetando mais os outros. Mas também tem meninas, mas de uma maneira geral, o que eu vejo aqui é que quem faz mais o bullying são os meninos. Mas o bullying sofrido tanto meninos como meninas, eu vejo assim certa igualdade, não tem muita diferenciação entre meninos e meninas, não. Geralmente os casos mais comuns são relacionados à fisionomia, à aparência e também à sexualidade. Bom, as medidas elas são relativamente relacionadas a casos específicos. Primeiramente, a gente aborda o aluno que está sofrendo bullying, para saber até que ponto essa agressão está atingindo ele emocionalmente, afetivamente. A gente tem um assistente social que a Secretaria de Educação disponibiliza, a gente encaminha para ela, para que ela possa estar orientando esse aluno. A gente informa a família e o agressor que está causando o bullying, ele é advertido, né, de forma registrada, a gente comunica a família e tenta conciliar, mediar essas relações. Os alunos, mesmo os que não presenciaram os casos, pensam em medidas para conscientizar. Eu nunca presenciei, porque o meio onde que eu vivo, meus amigos são sempre bem respeitosos e tal, então eu nunca presenciei esse tipo de ação, não. Por experiência própria, eu nunca presenciei nenhum cenário de bullying, mas às vezes o bullying pode ser muito superficial e a gente acaba não percebendo essas situações, mas por que eu tenha percebido até agora, eu nunca vi nenhuma situação desse tipo. Palestras são bastante importantes para retratar esses assuntos, porque muitas brincadeiras de mau gosto podem ser consideradas bullying, só que essas pessoas não têm consciência disso, mas as vítimas acabam sofrendo com isso em casa, ou tanto na escola, em ambientes sociais também. Os pais tendem a sofrer mais dificuldades quando tocam nesse assunto. O conselho é que procurem ajuda profissional. É importante que haja uma orientação com os pais, para que eles entendam o que está acontecendo e não, às vezes, tomarem uma atitude que não seja tão interessante para o filho, e para os próprios adolescentes e crianças, para que eles consigam falar um pouco mais do que está acontecendo com eles, conseguirem expor um pouco mais, que muitas das vezes em casa eles não fazem isso. Muitas das vezes a vítima do bullying chega em casa, fica aquela criança arredia, fica aquela criança nervosa, fica aquela criança que não quer fazer nada, mais afastada das pessoas, não quer ir muito para a escola. Então, existem alguns sinais que os pais precisam observar para que tomem uma decisão que seja melhor para ela. Obrigada por sua audiência. Aguardamos você em nossa próxima edição do TJS.